Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você vai assistir essa live, esse vídeo. Sejam sempre bem-vindos. Nós vamos hoje conversar com o irmão Vaticano da Fraternidade Toca de Assis e vamos falar sobre caridade e sobre o trabalho que a Fraternidade Toca de Assis faz com os irmãos de rua. Sejam sempre bem-vindos. Renê já entrou, vamos aguardar uma galera entrar e vamos mandar a live para todo mundo. Ajuda aí, Renê. Manda a live aí pra galera. Mandando aqui para as pessoas. Isabela. Seja bem-vinda, Isabela. Renata já tá aí, já vou chamar a Renata já. E Toca de Assis já tá aí também. Já vou chamar todo mundo aqui. Gostou da luz de fundo? A gente tenta, né? Produzir aqui um pouco. Opa, peraí. Opa! Bela TV. Peraí, que eu. Como que eu. Agora sim. Primeiro foram conhecer minha sala. Essa é a sala da Renata, para quem não conhecia. Vou chamar aqui a Toca de Assis para participar já. Enquanto a gente vai esperando aí algumas pessoas entrarem. Ai, ai. Seja muito bem-vindo, irmão Vaticano. Olá, tudo bom? Prazer, paz e bem, tudo abençoe, tudo bom. Paz e Amém. bem, seja bem-vindo. Então, aproveitando para apresentar, Renata, irmão Vaticano, irmão Vaticano, Renata. Muito prazer, é com muita alegria que a gente recebe. E vamos esperar só mais um pouquinho aí para a galera entrar. E aí a gente vai começando. Já mandou a live aí, irmão, para a galera? Vou Clica no mandar agora. aviãozinho, clica no aviãozinho aí e manda a live. Aqui, C, distribuindo aviãozinhos. É isso aí. Vou mandar lá no grupo da Toca também, que a live está começando. Isso aí. Temos 23 pessoas aí com a gente já, que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Você viu a luz de fundo aqui, irmão? O negócio tá produzido. Pois é, chique, hein? Gostei, uma luz neon aí. Quer arrumar uma dessa para mim aqui, para botar uma marrom aqui. Legal, hein? Isso aqui é para disfarçar as paredes do quarto aqui, que tá tudo mal feito.
É legal. Já conheci a sala da Renata? Pois é, a minha Já foi. Legal sala que também sua contém sala, viu? 3 crianças que espalham todas as coisas delas por aqui. Muito É bom. legal. Gostei da sua sala também, bacana. Muito bem. Acho que a gente pode começar já. Rê, puxa aí uma oração para nós. E aí a gente vai chegar até a apresentação do Irmão Vaticano. Então, Renata. Então, vamos começar, né? Primeiro, agradecer por essa live estar acontecendo hoje, por ter dado tudo certo. E vamos pedir aí para o nosso Pai, né, nos abençoar aqui, né? Então, vamos rezar um Pai Nosso? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Que Deus nos abençoe cada vez mais, nos conduza nessa live, para que a gente consiga falar sobre o tema e consiga, de alguma maneira, com tudo que a gente falar aqui, levar vida, né, para as pessoas, levar inspiração sobre o que a fraternidade faz, sobre esse trabalho maravilhoso que a igreja faz a partir da fraternidade, que a gente consiga alcançar mais almas, inclusive para esse tipo de trabalho. Então, primeiro, Irmão Vaticano, quero pedir que você se apresente para nós, né? Fale aí como se ninguém aqui te conhecesse. Fale seu nome, que é Irmão Vaticano, e fale um pouco de você, o que você gostaria de falar aí para nós. Amém. Então, colhei mais uma vez o pessoal que está chegando aí, alguns nomezinhos eu vi que acompanha a Toca. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom que vocês estão conosco. Esse nome é diferente, né? Irmão Vaticano, Maria do Santíssimo Sangue de Deus, é o nome completo, é o nome de religioso. Porque nós, da Toca de Assis, depois que a gente se forma, a gente faz a consagração, a gente muda o nome. Assim como Saulo virou Paulo, né? Simão virou Pedro, até o Papa, né? Que muda também o nome quando assume o ministério. Então, antigamente na igreja usava-se muito isso. E a nossa fundação, né? Nosso fundador restaurou isso, né? Veio trazer novamente. Então, algumas comunidades usam, né? Também hoje, antigo. Então, o nome simboliza o amor à igreja e o amor ao Papa, que eu tinha desde quando eu era adolescente. Entrei na Toca muito jovem, né? Com 17 anos. Mas vivi esse amor à igreja e amor ao Papa. Mas a Toca de Assis, ela é um instituto religioso de vida consagrada que nasceu em Campinas e tem como carisma a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Cada religioso tem por regra de vida adorar 2 horas, no mínimo, né, por dia, uma comunitária e uma individual. E o amor aos pobres abandonados de rua, reconhecendo nele o Senhor Jesus crucificado e ressuscitado. Que depois a gente vai falar bem claro isso, né, nesse tema aí da caridade e como estão as realidades hoje, né, nas ruas. Mas a Toca de Assis, ela tem por missão esses 2 pilares: adorar e cuidar dos pobres, né? Aliviar o sofrimento dos pobres. E nós temos diversas casas espalhadas pelo Brasil e uma no Equador, Quito, capital do Equador. Temos uma lá em espanhol também, dos irmãos, né? E tem o ramo feminino também, que as irmãs da Toca de Assis, elas têm também casas espalhadas e uma também no Equador. E aqui eu moro em São Paulo. O Tomás ali já conhece, né? Já fez algum. Foi uma ou várias? Várias pastoral já que você fez, né? Várias atividades. O Estado do Padre, o Natal dos Pobres. Isso. A gente foi no Tomás, café da manhã da última vez também. Café da Sé, isso o Tomás ele já conhece, né? A gente mora pertinho da Sé, na igreja Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma igreja de adoração perpétua, que expressa muito, né, claramente o nosso carisma, que é adoração contínua.
E as próprias ruas aqui de São Paulo também expressam, né? Porque é irmão de rua para todo lado, pessoas sofrendo para todos os lados, que precisam ali, né, dessa extensão do amor de Jesus no coração. Então, aqui a Toca de Assis, nós moramos aqui na igreja junto com a comunidade Aliança de Misericórdia. Se eu não me engano, 10 anos já, né, que a Aliança de Misericórdia tem ali o cuidado, pegou a igreja, restaurou a igreja. E é bacana, Tomás, vou comentar um adendo aqui, porque eu acho que vocês, ou alguns já ouviram falar do irmão Simplício, que foi um irmão da Toca que morreu na pandemia. Vocês já ouviram falar dele? Sim. Sim, muito. Na época, inclusive, né? eu conheci ele pessoalmente, quando ele veio aqui na paróquia para falar um pouco sobre o trabalho da Toca. E depois que eu recebi a notícia, até fiz um vídeo, coloquei lá no YouTube sobre a questão do falecimento dele e do quanto ele significou para mim, porque ter conhecido ele, porque foi a partir dele, né, e a partir da Claudivânia também, que a gente teve esse primeiro contato com as atividades. Então, ali eu senti, né, o que era a Toca de Assis, já conhecia por conta das músicas e tal, que eu gosto muito, mas os trabalhos em si a gente conheceu a partir da Claudivânia, quando ela trouxe o irmão Simplício para a nossa paróquia. E é um cara espetacular. Acho que a Renata ficou sabendo, né, do falecimento dele, repercutiu bastante. E assim, particularmente, o irmão Simplício, eu convivi com ele, eu fui formador dele em Curitiba, né, quando ele era postulante. A gente criou uma amizade, todos os formandos, ele foi o único que perseverou, que me aguentou lá, eu puxar a orelha, ainda só ele aguentou. Era santo mesmo, né? Ele é. Os restos foi tudo embora. Então, ele era um menino muito especial, o Tomás falou, muito alegre, muito simples, né? O próprio nome Simplício. Tinha, acho que, 29 anos quando faleceu. E por que eu falo dele? Porque ele morou aqui em São Paulo, e quando ele morava aqui, a Igreja da Boa Morte era uma das igrejas que mais encantava ele. Ele passava na igreja, todo mundo que vinha ali falava, não, você tem que ir na Igreja da Boa Morte, porque ali era a igreja onde os escravos passavam antes de morrer, faziam a sua oração a Nossa Senhora, por isso que é Boa Morte, então tem um mistério de reparação. Então, assim, o olhinho dele brilhava, né, quando ele falava ali da Boa Morte, ele gostava muito de vir aqui, adorar, né, rezar. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, na hora me veio no coração, porque quando a gente veio para cá, o processo foi muito depois da morte dele, né? Então, me veio uma grande confirmação de que realmente a gente está aqui na Igreja da Boa Morte, junto com a comunidade da Aliança. Eu tenho no coração que é a intercessão, né, do irmão Simplício, intercessão dele aí, porque ele amava muito a igreja, falava todo mundo vir, então, né, nosso santinho lá já está intercedendo por nós, né, na igreja, nesse caso, né, ele está vindo aqui. Então, a igreja já tem, né, um andamento, então a Toca ela entrou na igreja só para ajudar, né, a cobrir a adoração perpétua, dar o zelo ao Santíssimo Sacramento e também ficar na sacristia ali, né, ajudando, né, preparando. E aí, por tabela, a gente canta, né, toca também na missa, né, o Tomás aí tá correndo, mas eu vou pegar ele para mim tocar aqui, Tomás. E a Renata canta, viu? Então já tá aí, ó. A próxima dupla aí, gente, vamos trazer os dois aí para tocar na Boa Morte. E o esposo dela, que é um dos que administram aqui o Bento Canal, toca também. Então já é o trio Paradadora. Vamos trazer vocês aí para a Boa Morte para cantar aqui e rezar. Muito bem. Então é isso, meus irmãos. É um pouquinho a Toca aí, né? Em São Paulo aqui, a missão maravilhosa e estamos na benção aqui. Você já falou aí um geral assim, né, sobre a Toca, sobre você. Mas queria fazer uma pergunta que aí ela é mais direcionada a você mesmo, né? Como que foi a questão da sua escolha pela Toca, né? Assim, como foi esse chamado da sua vocação para ir para a Toca? Como que você chegou até lá? Vamos lá. Geralmente eu não conto o que eu vou falar agora, mas já que o canal é Bento, o canal, né? E eu tive uma experiência aí muito forte no Mosteiro de São Bento ali. Que honra! Foi maravilhoso. Eu fiz um retiro, né? No Mosteiro de São Bento aqui em São Paulo, acho que vocês conhecem, já viram falar. Sim. Quando eu tinha, acho que 8 anos ou 10 anos, não sei, ou 7, uma idade assim, cru de tudo, né? Não era da igreja, da caminhada, minha mãe sempre foi, mas nunca fui. Minha mãe me trouxe para assistir um concerto, né? Minha prima, o marido dela, e trouxe minha mãe e eu.
para assistir um concerto de órgão, cara, no Mosteiro de São Bento. Então, eu acho que, não sei se vocês já ouviram um órgão cantando, provavelmente, né? Um órgão de verdade mesmo, não esses eletrônicos, né? Um órgão preparado. Já vi, sim. Muito É legal. muito impactante, né? Aquela coisa, aquele som, aquela mística, né? E aí eu cheguei lá, eu vi aquela coisa, aquele órgão tocando, sabe? Bem assim, quando criança aquilo entrou na minha mente de tal maneira que foi muito forte, né? Eu senti atraído, mas não pensei em ser beneditino, né? Isso só ficou muito forte no coração. Depois, né? Vou abrir um parêntese aqui, depois eu volto falando. E nessa experiência que eu fiz no Mosteiro de São Bento, foi muito emocionante que eu conheci o monge, né? Inclusive vai ser ordenado agora, o vice-reitor, o Dom Alexandre, né? Pessoa maravilhosa, né? Minha gratidão a ele, que é o vice-prior aqui do mosteiro. Nos acolheu super bem e no final ele falou assim, irmão, vou te levar para fazer um tour lá no órgão. Eu falei, nossa, sempre quis conhecer o órgão, e nunca, não deu certo. Fiquei 5 dias lá, não deu certo. Na hora de ir embora, aí eu despedi dos monges e tal, os monges acolheram, aí ele falou assim, irmão, não deu para ver, né? Eu falei, mas vai ter outra oportunidade. Não, vamos agora lá. Eu falei, agora? Eu falei, agora. Então vamos, aí vamos. Aí subi, cara, aquele órgão, ele ligou, parecia uma nave assim, espacial, cheia de botão, de pedal, aí eu fiquei até com medo. Ele falou, não, aí ele tocou assim, e aí ele falou, não, irmão, toca aí agora. Aí eu falei, agora, cara. Aí o coração já disparou. Eu lembrei, parecia que eu veio pequenininho ali, sabe? No banco da igreja, eu sentei ali, fiz uma gracinha, né? Não sei tocar, né? Falei, tocou órgão, né? Mas eu enrolo assim, né? Nossa, e ali naquele momento foi como que parece que a renovação da minha vocação também foi muito forte, sabe? Coisa simples, né? Nada a ver, eu sentado ali tocando órgão, mas eu vejo que renovou, sabe? O chamado de história, completude. Porque se você botar 50 coisas do que eu queria ser, quando eu crescesse, nunca ia até lá ser sacerdote, ser frei, nada. Nunca, nunca. Mas a partir do momento que eu me converti, primeiramente, e aí a partir do momento que eu conheci a vida de São Francisco, aí foi um tiro. Nossa, foi um tiro certeiro, porque tava eu mais um amigo meu. Eu falei, nossa, cara, é isso que te quer alegria. É o Irmão Sempre Alegre. Acho que se alguém conhece aí, levante a mão. Esse livro, Francisco, o Irmão Sempre Alegre, do Frei Hortman, da editora Canção Nova, tem editora Voz, bem legal. E aí a gente já botou uma bermudão, vamos pregar, a gente ia pregar, já estava no grupo, né, de jovens, vamos pregar e botar um bermudão, vamos ver a pobreza, botar um chinelo. Aí eu falei, vamos botar a camisa aí tal de São Francisco. Aí ele veio com uma camiseta escrita assim, Toca de Assis. Aí eu olhei assim e falei, cara, mano, o que é esse Toca de Assis? Ele falou, não, uns freio bem louco aí, bem radical. Eu falei, é mesmo? Eu falei, você não tem uma dessa pra mim? Não, ele tem. Aí ele foi lá, voltou com a camiseta branca, aí tava a foto do Padre Pio e Toca de Assis do lado. Eu falei, opa, isso é mesmo. Aí botei a camisa e fomos pregar. E foi marcando, sabe? Eu pensei em ir pro seminário, né? Mas não não cheguei a vir nos franciscanos aqui, no Largo São Francisco, mas não deu. Mas quando eu fui na primeira vez na Casa da Toca, aí também, porque parece que encaixou naquilo que eu li com a realidade, né? Eu cheguei na Casa da Toca ali, em Butantã, São Paulo, tinha um monte de irmãozinho lá, vai tinha uns irmãozinhos com cadeira de rodas, idade. Aí o toqueiro, né? Conhecido carinhosamente assim, né? Nós, os toqueiros. Tomamos um café, tava eu e 2 amigos meus desse grupo de jovens. Aí ele chegou com uma bota de frigorífico, aquelas botas brancas, sabe? De plástico. Aí ele falou, agora chegou a hora do café da manhã. Agora acabou o café, chegou a hora do banho. Quem vai ajudar eu no banho aí? Aí ninguém falou nada, né? Eu, jovenzão, né? Tal, acho que 16 anos. Não, eu ajudo, vamos lá, cara. Então, vamos lá, então, veste a bota. Aí eu botei a bota, mas não sabia o que ia acontecer, né? Não estava entendendo. Aí eu coloquei a bota. Aí eu fui no refeitório e falou assim, esse aqui eu sou o Damasceno, né? Lembro o nome dele até hoje. Aí eu ouço Damasceno, tudo bem? O senhorzinho olhou assim, tal, só mexeu a cabeça e tal. Beleza e tal. Você ajuda ele aí? Ajuda. Aí levantei. Vamos lá. Aí foi caminhando, aí vamos lá pro banheiro. Aí, mas eu não entendi o que ia acontecer. Não tinha pegado, né? A visão. Aí, rapaz, a gente entrou dentro do banheiro, e aí quando entrou no banheiro, eu falei, nossa, cara, vai dar banho no senhor. Aí eu entendi, eu falei, vixe. Aí eu tava ali, né? Eu falei, e agora? Eu falei, não, vamos lá. Meus amigos já estavam ali atrás, olhando, né? Aí o toqueiro tirou a camisa do senhor, aí tudo ferido, assim, cara. Não sei o que era aquilo, mas uma alergia, mas
não era lepra, sabe? Mas parecia assim, né? As costas do Senhor. Aí eu já falei, nossa, cara, ixi, Maria. Aí ele, não, não, só segura aqui e tal. Eu segurei assim. Aí na hora que ele foi tirar a calça, cara, tirou a calça do irmãozinho e caiu aquela fralda assim, ó, carimbada, né? Cheio de. Tá! Aí já subiu aquele cheirão assim, né? Aí eu toquei e falei, eita, esse tá premiado. Aí os meus amigos já deu um passo, já foi pro fundo do banheiro. Aí eu falei, nossa, aí já subiu aquele brilho assim, eu falei, nossa, cara. E aí eu fiquei olhando aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo me veio um sentimento muito forte, né? Uma vontade de cuidar daquele irmãozinho ali, sabe? De estar ali, de poder conseguir abraçar. Não conseguia, né, naquele momento, mas veio a vontade, né? De abraçar ele, de cuidar dele, de ver as feridas. E aí o irmão falou, agora eu vou dar banho nele, você ajuda a segurar? Eu falei, não, ajuda. Aí eu fiquei segurando a mão dele, o irmão toqueiro ali na maior alegria, né? Limpando o senhor, cegando. E naquele momento, eu senti algo novo no coração, o coração queimou, sabe? Ao mesmo tempo que dava aquele sentimento ali de repulsa, mas vinha aquele vontade de cuidar daquele senhor, né? De amar ele, e depois eu entendi que era a misericórdia de Deus realmente, né? Que era realmente o chamado. E ainda eu resisti ainda 1 ano e pouco ainda para entrar, mas depois, graças a Deus, tomei coragem, entrei e então eu escolhi os franciscanos, né, a toca, né? Porque foi onde eu consegui me identificar. Aquela identidade franciscana ali que eu li no livro, foi onde eu mais consegui ver que era próximo e o meu coração foi tipo assim, né? Ardeu. Primeira vez. Foi isso. Que legal, cara. Que legal. E que honra. Obrigado por contar tudo isso pra gente aí, pra todo mundo que tá assistindo. Nossa, cara, muito legal. Porque você até comentou assim, né? Parece meio bobo lá, aquele momento que você estava sentado e tocando lá o órgão, mas foi como uma confirmação, né? E a confirmação ali era só para você, né? Era só você que ia entender mesmo. Era um momento de Deus e você, né? Um encontro com o próprio Cristo, assim, te confirmando alguma coisa. E ninguém mais ia entender mesmo, né? Ninguém mais ia entender porque era uma conversa direta ali. E isso é maravilhoso. A vocação, e essa vocação específica aí dos irmãos da toca, das irmãs, então é uma coisa, para mim, é admirável demais, é espetacular, é muito bom. Renata, quer perguntar alguma coisa aí para o Frei? Não, pode seguir o roteiro por enquanto. Pode seguir o roteiro? Segue o roteiro, segue o fluxo. Pessoal, inclusive, você toca órgão também, Renato? Só canta só? Ela canta. Eu tento cantar, né? Ele tá exagerando, o Tomás tá exagerando. Já tô enferrujada há alguns anos. Mas então, pessoal que estiver aí, se quiser mandar alguma pergunta, clica aqui nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo e manda as perguntas aí para nós, tá? Pega leve, pessoal. Faz pergunta leve. Vez ou outra eu tiro os comentários só para a gente poder ver melhor aqui, mas pode fazer aí as perguntas direto no ponto de interrogação, tá bom, gente? Muito bem. E aí você já comentou da toca, de onde ela nasceu, né, que foi em Campinas, onde surgiu a Toca de Assis. Enfim, até já comentou aí das casas, que era uma outra pergunta que a gente ia fazer, né? O que é a toca e o que ela faz, a gente já está falando ao mesmo tempo que a gente vai fazendo, vai contando a história, a sua história e a da toca junto, né? E aí, como que a gente faz, aliás... hoje, aqui em São Paulo, né? Eu vou trazer para São Paulo, porque talvez sejam as pessoas que estão assistindo sejam mais próximas daqui. Como que faz para a gente participar das atividades, né? Da toca? Como que eu posso ajudar a toca, mesmo se eu estiver distante, inclusive, porque estou puxando aqui para São Paulo, claro. Mas tem outras pessoas mais distantes que podem admirar o trabalho, que podem querer ajudar. Então, como que a gente faz para participar, né, para ficar sabendo das coisas que a Toca vai fazer, vai organizar, e para ter esse primeiro contato, né? Eu converso com algumas pessoas às vezes e a gente convida, né? Eu falo assim, vamos lá, você precisa ir no Natal dos Pobres, você precisa ir no Chá do Padre, precisa ir não sei aonde, tal, da Toca. Mas ainda há, e eu entendo, né, um receio das pessoas com relação a ter esse contato com as pessoas que estão em situação de rua.
né? Mas é um negócio tão maravilhoso, tão bom, que faz um bem tão grande, que a gente sempre quer convidar, né? A Isabela deve estar assistindo aqui a live também, a minha noiva, e a gente conversa bastante sobre isso, né? Que, tipo, nossa, as pessoas precisavam participar de alguma atividade nesse sentido. Então, para participar, conte-nos aí como que faz para a gente ficar sabendo dessas atividades que vocês fazem, para a gente conseguir trazer mais pessoas ou divulgar mais o trabalho de vocês. Ótimo, Tomás. A Toca de Assis aqui, a realidade nossa é uma realidade pastoral, né, com os pobres, mas uma pastoral também eucarística. Eu acho que depois a gente vai entrar nesse assunto assim, né, mais, podemos dizer, polêmico, né, debate, que isso é importante a gente falar enquanto rezava vinha, né, no coração. Mas como que é a atuação da Toca hoje aqui em São Paulo? Nós fazemos 2 pastorais formais, toda terça e toda sexta. A gente sai 19h30 aqui de casa. Às terças a gente vai aqui na nossa região aqui em torno, 25 de março, pátio do colégio, onde o pessoal foi lá, ali na Avenida Liberdade, Catedral ali em torno, né? Um pouquinho por trás ali. E a gente entrega os pães. E às sextas-feiras a gente faz um momento de evangelização e pastoral lá na Cracolândia, né, na reminiscência ali que sobrou da Cracolândia, ali na Luz, que a gente sai também às 19h30. Às terça-feiras a gente leva geralmente 80 pães e 10 litros de café para os irmãos. E uma vez por mês a gente faz o Café na Sé, que o Café na Sé a gente leva 1000 pães e quase 90 litros de leite com chocolate, né, para fazer para os irmãos. Só que é uma pastoral bem pesada em todos os sentidos, então a gente só consegue ali dar conta de fazer uma vez por mês. Então essas são as coisas formais ali do pastoral de rua. Temos as atividades eucarísticas, né, que todo dia a adoração às 5 da tarde, junto com as vésperas. Todos os dias a Santa Missa no Oratório Eucarístico às 18 horas, se é de São Paulo pode participar. E também sábado e domingo também a adoração e a Santa Missa, entendeu? E a pessoa que quiser ajudar de longe pode mandar uma ajuda financeira lá que vai ajudar muito mesmo, a gente precisa muito. Porque às vezes você pensa que não, mas se você 1000 pães com mortadela, né? Precisa descartável, sempre precisa. E às vezes fala, irmão, não vou ajudar porque é pouco, mas não, pode ajudar, né? Porque realmente faz uma diferença muito, muito grande. Além, né, principalmente da sua oração, né, da sua divulgação, porque às vezes você não pode colaborar, mas você pega a arte ali, né, que está no nosso Instagram ou até mesmo no WhatsApp e você reposta. Então isso chega até uma pessoa que pode. Então quem está à distância, né, pode ajudar nessas duas maneiras, divulgar, rezar e mandar uma contribuição que tiver ao seu alcance. Passando em São Paulo, você pode vir também participar conosco. E as pessoas que estão próximas podem marcar, né, falar conosco e vir participar. Tanto a pastoral de terça, quanto a pastoral de sexta. E essa pastoral também mensal, que é o café da manhã, que é o terceiro domingo de cada mês, às 8 horas da manhã, que a gente faz ali na Praça da Sé. Excepcionalmente, mês de maio, por causa da Expo Católica, a gente vai fazer, e do aniversário da Toca, a gente vai fazer no primeiro domingo de maio. Né? Então, o Tomás viu lá como é que é a experiência, né? Participou, ele sabe aí como é que é essa questão de poder estar ali na Sé, né, cara? A Praça da Sé é um ícone, né? Porque tem de tudo ali. É impressionante o que acontece ali. Mas, assim, a teoria, né, ou melhor, a prática, né, é mais ou menos isso o que acontece. Mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre o espírito, né, de como é fazer essa pastoral, né, o que a gente encontra nessa pastoral. Você que está em casa aí também, longe, quer fazer a caridade, então como fazer essa caridade, né? Como o Tomás comentou ali, o receio das pessoas, por que as pessoas têm esse receio? Tem que ser levado em conta esse receio ou não tem que ser levado? Então, isso são coisas que é importante a gente aproveitar aqui para dar uma palavrinha sobre isso também. É isso mesmo, a gente vai falar, né? O tema nosso é esse mesmo, como você já puxou, que é a caridade, né? Então, o que é a caridade?
né? Pensando, né? Às vezes a gente pensa que caridade é ajudar a quem não tem nada, somente a quem não tem nada, ou caridade também tem algum outro sentido, né? Que eu posso fazer a caridade ajudando alguém que às vezes ela não está precisando só de um alimento, só de uma roupa e tudo mais, né? Tem muitas situações das atividades que eu já vivi mesmo, e às vezes quando a gente oferece ali alguma coisa para comer para a pessoa, ela fala que ela não queria comer, ela só queria que alguém ouvisse ela, né? Ela só queria que alguém conversasse, desse atenção mesmo, né? E aí, é, Renata, fica à vontade também, né, para falar aí sobre a caridade e a gente expor aqui o que a gente entende como caridade e o tipo de caridade, né, que a Toca de Assis faz aí em todos os seus trabalhos. O Irmão Vaticano também fica à vontade para falar. Eu queria ouvir a Renata falando aí sobre a caridade. Ela tá ali só meditando, vai para cá, vai para lá. Estou escutando sua história, que na verdade eu conheci a Toca de Assis meados de 2008, mais ou menos, 2007, 2008, quando eu trabalhei no centro. Peraí, vou fazer uma pausa. A gente não deixou a Renata se apresentar, né? Renata, se apresenta pra gente aí, fala quem você é, sua formação, que eu sei que tem relação com o que você vai falar. Então, se apresenta aí pro Irmão Vaticano e as pessoas que estão aqui que não nos conhecem ainda, te conhecer melhor. Então, vamos lá. Me chamo Renata, né? Sou jornalista por profissão, tenho 3 filhos, já estou assim, há 15 anos trabalhando como jornalista. E um dos meus trabalhos, meu primeiro trabalho como jornalista foi numa ONG, no centro de São Paulo. E essa ONG, ela ajudava a restaurar o centro, né? Então, ajudava muito os moradores de rua nessa época, se organizava nessa questão de dar alimento, arrumar alguns abrigos para alguns moradores de rua, principalmente nas épocas de muito frio. E foi aí que eu conheci a Toca de Assis, foi em meados de 2008, mais ou menos, que Toca de Assis tinha um trabalho, eu acho que era, na época, acho que era uma vez no mês, vocês faziam um trabalho de barbearia, de cortar cabelo das mulheres, dos homens, ali no Paissandu, no Largo do Paissandu. Não sei se ainda tem tudo isso. Então, naquela época era sempre uma vez no mês e a gente divulgava, a gente fazia matéria, escrevia sobre isso. Foi um trabalho muito legal, assim, de cooperação, que foi muito interessante. E eu vivi muito, assim, andando pelas ruas do centro de São Paulo e escrevendo histórias de vários moradores de rua. Conheci muitos moradores de rua, né? E eu acho, e isso que era o interessante, né? Porque naquela época eu tinha 23 anos, 24 anos, e a gente sabe que tem pessoas que precisam, que necessitam, mas eu acho que parece muito distante da nossa realidade, né? E eu acho que hoje a gente fala muito de ajudar o próximo, né? A gente vê várias pessoas falando, vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar. Mas as pessoas ainda não sabem como ajudar. E não sabem, principalmente, que a gente tem muitos irmãos morando na rua, né? A gente está agora numa época aqui em São Paulo que começa o frio. Eu me lembro, assim, eu até falo para os meus filhos, para o meu marido, a época que mais me assustava era quando eu chegava 9 horas da manhã lá no Vale do Anhangabaú e tinha a polícia tirando corpos de moradores de rua que morreram por causa do frio, né? Que passavam um frio e morriam. Era uma tristeza muito grande, né? Então, para entrar nesse assunto de caridade, eu acho que assim, muitas pessoas querem ajudar, né? Mas ainda elas não sabem como ajudar e não sabem que existem pessoas numa situação muito crítica, né? Elas sabem de escutar, mas não de ver e de lidar com essa realidade. Então, eu queria
né, que o senhor pudesse falar um pouquinho como que é essa realidade, principalmente aí no centro de São Paulo, nas ruas. Eu imagino que sim, em 2008, né, o negócio tinha muito morador de rua. Eu acho que agora, depois da pandemia, né, esse número aumentou consideravelmente. É verdade, 2008, né? É, sim. Muito tempo. Eu vejo assim, conversava inclusive lá no Equador, não tem os serviços que hoje o sistema público tem no Brasil, sabe? Quando a Toca iniciou, ainda não tinha essa questão de serviço público na questão do Brasil governamental. De uns anos para cá, que essas políticas públicas, né, foram conseguindo criar estruturas para ajudar os irmãos, para acolher os irmãos, para dar mais sustento. Então, assim, aqui em São Paulo, em todas as capitais que eu passei, né, que eu tive a experiência, aqui é diferente de tudo. Aqui eu creio que é o lugar que mais tem pessoas em situação de rua. Então, quando tem muitas pessoas, então a gente começa a perceber que existem vários perfis de pessoa em situação de rua. Vários perfis. Antigamente tinha muita mais gente doente, né, com feridas, né, aquelas escárias, né, que tinha. A gente até fazia ferimento na rua. Antigamente a gente fazia muito essa questão do corte de cabelo. Por exemplo, hoje antes eu cortava. Eu até aprendi a cortar na navalha, cortando a barba dos irmãos, né? Agora hoje em dia eu não corto mais. Por quê? Porque você vai cortar o cabelo do irmão, você tem que fazer alguma coisa, um escondidinho, né? Um asa delta, tem que ser um corte mais, né, mais refinado, né? Estiloso. Estiloso. Antigamente você, não, passa a máquina aí, já era, acabou, entendeu? Então, a realidade, né, de poder ajudar os irmãos, realmente, ela está diferente, né? Ela exige um discernimento maior. Tem muita gente, né, sofrendo na rua, muita gente que está aqui em São Paulo, principalmente, na rua por coisas simples, né, por coisas não tão graves, não tão sérias. Só que, no denominador comum, quando a pessoa cai na rua e ela fica muito tempo, aí a cabeça afeta. Aí, na Praça da Sé, né, ela tem uns bondes, né, que o pessoal fala, os grupinhos, né, como é grande, aí fui no grupo dos nordestinos lá. Foi bem interessante, né? Eu vou partilhar aqui, conforme eu ouvi o que aconteceu, e cada um chega ao discernimento aí que vocês quiserem, né? Mas eu estava ali conversando com o irmão, tal, um nordestino, e tem outro em pé e tal. Nordestino, às vezes, bem agitado, né? Não sei o que e tal, que esses padres aí, começou meio hostil com nós. Aí tava o irmão pacífico, a gente não deu muita atenção. Aí, tal, conversando com o irmãozinho, eu falei, posso sentar do seu lado aqui, meu senhor? Conversar com o senhor? Aí ele pegou, falou, não, pode sentar, tal, não tem problema não. Eu peguei sentado dele. Aí ele virou para mim e falou assim, irmão, mas é o seguinte, hein? Aqui todo mundo é homem, né? Aí eu olhei assim, assustei, velho. Falei, opa, não, claro, pô, tranquilo, né? Não, então fica na paz. Eu fiquei imaginando as diversas situações que os irmãos passam. Primeiro. Segundo, tava lá conversando, ele falou, irmão, eu era dono de bar lá no Rio de Janeiro. Dono de bar lá, tinha dois bares, falou um bairro, acho que é Botafogo, Leblon, não sei, uma praia famosa. Eu falei, caramba, cara, você tinha dois bares lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu que você tá aqui? Pois é, irmão, eu comecei a usar droga, aí comecei a gastar, né, com prostituição, e aí fui perdendo tudo, cheguei aqui, eu falei, então, mas você deve ser um cara inteligente para administrar dois bar, por que você não dá a volta? Ele falou, irmão, sabe o que acontece? Quando você fica muito na rua, você começa a ficar meio louco, irmão. E aí você vai perdendo as coisas cognitivas para você conseguir dar o passo. Ou seja, é muito difícil a gente entrar na pele da pessoa que está na rua. É muito difícil a gente calcular as diversas situações que os irmãos passam na rua. É
muito difícil. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de pedir alguma coisa para comer, né? De chegar assim, ou na padaria, ou na lanchonete, você pode doar aí. Isso, emocionalmente falando, é difícil, né? Para mim, apesar que eu sofri, eu vou lá, né? A gente tem essa questão da mendigância, né? Imagina você viver assim, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a rua, ela é um estágio onde a pessoa entra e se ela não conseguir uma ajuda, não conseguir por si só, isso vai adoecendo ela de tal maneira que quanto mais ela ficar ali, mais difícil é reverter a situação. Então, o problema, né, a situação que o irmão passa, muitas vezes, né, a gente pela fé tem que rezar, tem que entregar, reconhecer ali o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que entender que é possível qualquer pessoa ajudar, isso é muito importante. Ah, mas como que eu ajudo? Nós que temos fé, rezando, né? Às vezes Deus dá cumprimentando a pessoa, sendo educado com a pessoa. Se a pessoa vem pedir, se você tem, se você puder dar, toma, irmão, Deus abençoe. Não tem, fala, não tem, infelizmente, né? Mas vai com Deus, Deus abençoe o seu dia. Né? Se você tiver a oportunidade, tiver as condições de poder ouvir a pessoa, de poder conversar com a pessoa, isso é muito importante, né, para ela, como o Tomás falou. Né? A melhor ajuda que a gente pode dar a uma pessoa, né, que está passando essa dificuldade não é comida nem dinheiro, gente. Isso eu tenho muito claro. A primeira ajuda que a gente pode dar para a pessoa é Deus e o amor. Essas duas coisas é o que cura os irmãos. É Deus e, por causa de Deus, o amor. Quando a gente consegue, de alguma maneira, dar um afeto para um irmão, né, dar uma atenção para esse irmão, a gente não tem ideia do bem-estar que isso vai causar na vida do irmão, na vida da pessoa. Então, a melhor maneira de você poder, né, fazer uma caridade, aí como o Tomás falou, a Renata falou também, tem outros tipos de caridade, né, na sua casa, com o seu marido, com o seu filho, na sua empresa. Mas aqui falando de uma caridade ali de esmola, né, numa caridade mais da situação das ruas, é dar uma atenção, né, e um afeto, né, um amor, uma atenção, né, o afeto que eu falo não é ali, ficar, né, ah, irmãozinho, não. Uma atenção, meu irmão. Deus abençoe o seu dia. Vai com Deus. Seu dia seja muito abençoado, meu irmão. Vai na fé. Né? Essas coisas a gente pensa que não, mas transforma. Sabe, às vezes andando na Cracolândia, na experiência, o ambiente é muito pesado, é muito triste. Né? Nossa. E às vezes assim, o que eu fico meditando, você entra ali, a feição das pessoas totalmente, sabe, fechada, com raiva, né? E aí, de repente olha assim para nós, parece que quebra e a pessoa dá um sorriso assim. Ai, Frei, ai, igreja. Sabe, parece que, pô, parece que é besteira, mas se arrancar o sorriso, né, de uma pessoa ali naquela situação, pode parecer pouca coisa, mas eu creio que Deus se alegra muito com isso. Deus se alegra muito com isso. Sem dúvida. É uma atitude que, né, em uma das vivências que eu tive também, eu lembro que tinha uma das pessoas que estava em situação de rua, estava descendo as escadas da Sé ali, passou duas senhoras assim, e ele falou, bom dia, minhas senhoras, juro para vocês. Eu estava lá e eu vi. Ele falou, bom dia, minhas senhoras, animado até, feliz assim, sabe? Tipo, dando bom dia, simplesmente bom dia. E elas xingaram ele. Coitado. Xingaram, na minha frente, assim, aconteceu. Eu tava passando porque eu tava levando uma coisa de um lado para outro, e aí eu vi tudo acontecendo, sabe? Eu tava atrás dele, ele deu bom dia, a senhora xingaram, ele passou assim, ele olhou e ele, tipo, levantou os braços assim, tipo, o que eu fiz, né? E é muito delicado, porque você, né, para mim, o que muita gente faz, eu até tenho o costume de dizer isso, né, que a gente não pode desistir das pessoas. E para mim, o que acontece, num geral, e por vários fatores, assim, quem não vive na situação de rua, desiste de quem está lá. Então, generaliza
quem está lá como o bandido, como o drogado, Acaba, como o vagabundo. Desculpa, Renata, não ouvi. acaba tendo medo também, né? Tem um medo gigantesco, né? E sim, acontecem situações que fazem a gente ter esse medo. Eu entendo perfeitamente. Acho que isso é uma prova viva desse medo também. Mas depois das experiências que eu tive com a Toca de Assis, a minha cabeça assim mudou de uma maneira que hoje eu enxergo, acho que muito melhor o ser humano do que eu enxergava antes, né? Antes do Natal dos Pobres, que foi a atividade que mais me marcou. E eu acho que tudo se resume à questão da caridade, né? Seja ela feita onde for, no ambiente que for, mas em especial com relação a quem mora na rua, a atenção é a maior caridade que a gente pode fazer. Porque eu já dei atenção para muita gente, não dei dinheiro e não dei comida, e parece que eu ajudei bastante. A própria pessoa deixa claro que você ajudou, sabe? Por você ouvir, por você, sei lá, dar uma ajuda ali, falando alguma coisa, né? E significa demais isso, demais. Porque quando você dá importância para alguém, a pessoa se sente presente, né? Porque as pessoas que estão em situação de rua, elas geralmente se tornam invisíveis, sem querer, né? Porque as pessoas passam, nós passamos por essas pessoas e parece que a gente não está enxergando. Parece que eles são invisíveis, né? Inclusive, eu levanto a minha perna para pular ali uma pessoa que está deitada, passo por cima daquela situação, literalmente, passo por cima daquela situação, como se fosse um pedaço de pedra que estivesse ali no chão. E a E gente eu simplesmente desviei. normaliza nessa situação, né? Parece que é normal, né? E muitas vezes a gente pensa assim, tá lá no centro, né? É só abandonar o centro e tudo bem, né? É o lugar que mais tem morador de rua, então a gente abandona, põe todo mundo lá e tá resolvido o problema, né? Inclusive, esses dias eu estava na faculdade, rapidinho, irmão. Eu estava na faculdade e aí eu estava indo embora, aí veio uma pessoa na minha direção, e aí eu esperei ele chegar até perto de mim, e ele me contou a história dele. Eu vou resumir aqui, mas ele me contou a história dele. Ele é do lado do Nordeste, se envolveu com droga lá, o pessoal não quis mais ele em casa, e aí ele, com um parente que estava vindo para São Paulo, veio para uma cidade do interior de São Paulo, começou a trabalhar e tal, mas continuou se envolvendo ali com droga, não conseguiu se manter nesse local, a pessoa mandou ele embora, ele ficou nas ruas, nessa cidade do interior. E aí o pessoal eu não lembro como chama lá a sigla, mas que deveria cuidar das pessoas em situação de rua, esqueci o nome, pegaram ele, que estava vendendo bala no farol, e tiraram o documento dele, tiraram o dinheiro que ele tinha a mais ali, sabiam que ele tinha o vício, né, da droga, colocaram ele dentro de um carro totalmente fechado e trouxeram ele de lá para São Paulo. Largaram ele aqui na Lapa, ali perto de onde eu estudo, com R$ 10 e deram para ele duas pedras de crack, colocaram na mão dele 2 pedras de crack e falaram assim, é isso aqui que você gosta, não é? Deram R$ 10, 2 pedras de crack e largaram ele na Lapa, sem documento, sem nada. E ele não tinha mais contato com a mãe, ele não conseguia avisar ninguém de nada e estava desesperado. Desesperado. E para mim isso assim é um negócio absurdo do absurdo do absurdo. Inclusive porque quem deveria cuidar, que era, nunca lembro lá como chama, CRAS, acho que é isso, né? E cuida dessa cidade lá, ao invés de cuidar da pessoa, levou ela mais para o fundo do poço ainda, né? Inclusive jogando droga na mão da pessoa, né? É um negócio absurdo, assim, e são histórias que parece que é mentira quando você conta, e não é, acontecem mesmo, né? Acontecem de verdade e só vai deteriorando a questão mental mesmo, emocional, vai jogando a pessoa cada vez mais para o chão. Porque, como vocês falavam, né, é uma questão muito forte de estima também, né, da pessoa. Todos nós temos que ter uma autoestima, né, uma boa estima. E ali na rua, imagina, a pessoa está tentando, está buscando e só vai dando coisa errada, só vai dando trauma, só vai levando pancada. É difícil você esperar que a pessoa consiga reagir de uma maneira diferente que
nós mesmos taxamos, né? Nós mesmos colocamos. Claro que tem situações de como se comunicar, né? De roubo, tem muitas, de violência. Eu já vi o irmão ali que saiu assim, né, irmão? Estava de bicicleta, o cara olhando assim. Falei, ei, irmão, você percebe a pessoa pesada, né? Sentia. Falei, não, irmão, acabei de sair da cadeia e estou querendo voltar para lá. E só de olho assim, eu falei, misericórdia, só São Miguel rezando. Então, realmente tem, não adianta tapar o sol com a peneira também, né? Sim. Tem a realidade, né? Da dificuldade, do perigo, da violência. Mas aqui a gente está falando justamente sobre isso, sobre a caridade cristã, que vai além disso. Porque se fosse tudo facinho, não seria caridade. Exatamente. Né? Por exemplo, uma mãe que vai dar comida para o filho, certo, ela pode estar falando que é caridade, né, tal, mas é meio que a obrigação dela, meio que natural o amor da mãe, né? Renata sabe, 3 filhos, né? Sabe muito bem disso. Agora, a caridade é justamente isso. Você sabe o risco, você sabe o que é, mas por amor ao Senhor, né? Essa caridade que te leva, essa decisão e essa consciência que te faz sair da sua zona de conforto para ir até o outro, né? Que esteja precisando. E aí é que o Tomás falou, quando consegue sair disso, tem um contato com essa caridade do Senhor, como o Tomás disse ali, a visão parece que muda, né? Parece que você enxerga a pessoa diferente, né? Você consegue ter essa percepção. E essa questão da atenção, muito forte, eu lembrei no testemunho, inclusive foi o Natal dos Povos que o Tomás estava, a Eliane, né? Sua noiva. Isabela. Isabela. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quem conhece a Eliane, né, irmão? Ela tá assistindo. Isabela, desculpe, Isabela, a gente conversou lá no almoço. Isabela. Foi muito bacana que, não sei se eu contei para tomar esse testemunho, que tinha uma, assim, ela foi 1000 pessoas ali, né? É uma organização gigantesca, né? Junta a Toca, a Caminho, a Aliança e mais umas comunidades aí, prefeitura. E aí fechou ali, só que sobrou lugar. A senhora falou, irmão, posso entrar aí? Eu não tenho fita. Eu falei, não, minha senhora, pode entrar, fica à vontade. Ela olhou assim para mim, posso, né? Eu falei, pode, claro. Jesus está te esperando ali. Hoje é aniversário dele, está celebrando o Natal, pode entrar. Ela olhou assim, mas eu nem conheço Jesus. Aí eu falei assim, não, mas ele conhece você. Pode entrar que você vai ver, ele vai estar te esperando. Ela olhou assim, eu falei, não, vai lá que ele vai estar esperando, a senhora vai ver, a senhora vai sentir ali que Jesus está esperando. Ela pegou e entrou. Aí, eu na humildade, né, colhendo o pessoal, com alegria e tal. Aí eu sei que depois passou um tempinho, o cardeal passou, teve a ver, aí no final eu tava indo embora, ela me chamou assim, falou, ô, senhora, ela olhou assim pra mim, eu descobri o seu segredo. Aí eu olhei assim pra ela, falei, ué, que segredo? Não, eu sei quem você é. Aí eu olhei assim, quem que eu sou? Ela falou, você é Jesus. Aí eu dei uma risada assim, eu falei, não, eu sou o servo dele. Ela, não, você não me engana, você é ele mesmo. Nossa, meu amigo, eu me arrepiei todinho. Nossa, eu falei, cara. Olha. É demais, é demais. Foi forte, né? Muito demais, cara. Nossa, eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito desse trabalho. E cada vez eu vejo isso mais necessário nas pessoas como um todo, sabe? A gente está hoje falando da situação aqui das pessoas em situação de rua, mas a caridade, ela tem que acontecer o tempo inteiro, né? A gente despreza muitas pessoas, maltrata muitas pessoas, e em todos os ambientes, né? Mas em especial aí com o pessoal da situação de rua, é um negócio absurdo. O quanto, às vezes, eles nos ensinam muito mais do que é caridade, do que a gente acha que a gente é bonzinho e está fazendo bem, né? Com certeza. Bom, o papo está espetacular, mas quando está ficando bom é que a gente tem que encerrar para poder, quem sabe, fazer um parte 2 aí, né? Mas temos algumas perguntas aqui, ó. Manda. O René falou assim, a pandemia deixou essa situação de abandono ainda pior. E realmente, né? Muita gente sofrendo dentro de casa. Mesmo pessoas que tinham casas, elas sofreram muito. Então, imagina quem estava fora, né? Quem não tem uma casa, não tinha um lar e acabou sofrendo aí de maneira pior ainda, né? Aumentou a quantidade de pessoas, de famílias inteiras na rua. É uma realidade.
realmente. Temos aqui do Piero Paixão. Sobre a vocação, você acha que é uma escolha nossa ou um chamado de Deus? Frei. Piero, na minha concepção, primeiro é o chamado de Deus. Em segundo, tem que ter o consentimento da pessoa, senão não vai. Deus é tão maravilhoso, tão livre, que ele mostra, ó, esse aqui é o que eu quero. Mas se você não quiser, maravilha, você pode ir para o céu, você pode ser feliz, você pode caminhar, mas essa é o meu chamado. Mas eu creio profundamente que é um chamado de Deus, senão a gente mesmo não dá conta, né? Uhum. Acho que até não só como Frei, né, irmão religioso, mas vocês aí, né? Renato que já está no matrimônio, Tomás que está caminhando aí para o matrimônio também é isso, né? Se não for realmente é Deus que dá esse suporte, que tem hora que humanamente a gente fala, já era, não dá. Então, a vocação é um ato de fé, primeiramente. Essa é a minha visão. Muito bem. A Juliette, eu acho, advocacia, não sei pronunciar aqui, moça, me desculpe. Mas ela colocou, como podemos ajudar a Toca? Sempre quis saber. Então, o senhor já deu aí todo o script de como a Toca pode ser ajudada. Então, fica aí toda a dica. E depois também a gente pode pegar essas informações. A gente pode pegar também da informações Toca, também e replicar no nosso perfil para ajudar as pessoas a conhecerem. E se vocês ainda não seguem, é só clicar aqui em cima, né? Nessa setinha aqui que tem Bento Canal e o restante das pessoas, e aí você segue aí todo mundo. Para poder saber, né? Ter mais informações corretas sobre a Toca, as informações das atividades e tudo mais. Renata, quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Acho que não. Acho que foi muito bom essa conversa, né? Acho que vai ter que ter uma parte 2 para a gente falar de mais assuntos, principalmente de todas essas ações de Toca de Assis, né? Para a gente poder envolver mais pessoas, para ajudar outras pessoas, né? Acho que a gente tem que pensar mais, né? Aliás, não só pensar, mas ter mais ação, né? Acho que o mundo tá precisando disso. Sim. A gente pode fazer umas lives de oração também aí com o pessoal do Toca. Com certeza. Para a gente rezar juntos. Irmão, eu tenho uma pergunta últimas... aí para o Tomás e para a Renata. Eita, nós. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quando é que podia você fazer pergunta, mas era o pessoal que estava assistindo. Tô brincando, pode falar. A pergunta é para a Renata e para o Tomás. Quando é que vocês vão vir aqui na Boa Morte agora? E aí, Renato? Ao vivo é bom por causa disso, né? Os caras ficam tudo vermelhos. E aí? A Renata tem 3 filhos, a agenda dela é mais importante. Diz aí, a agenda da Renata é a mais complexa. Não, vamos marcar de verdade. E vamos. Então, também então, adoro aquela igreja. Também participei da restauração dela, então ela ficou fechada por muito tempo. E lá para 2008, eu acho que ela foi reinaugurada. E ficou lindíssima. O Renê também falou que vai, a Isabela também está falando que vai. É isso aí, já dá para fazer a van aí. Já teve gente aqui que também falou que quer a parte 2 da live. Gigantesca. Pode vir, com certeza. Então é isso. Alguma Amém. Consideração ainda, irmão? Agradecer, né? Parabenizar o trabalho aí do canal, Bento Canal. É muito importante, né? Conteúdos católicos, principalmente jovens, que querem seguir a Jesus, querem disseminar os valores. Então, parabenizo aí, né? A Renata, o Thomas e também o marido da Renata, né? O Renê. Também o Renê. E continuar nessa pegada aí de produzir canal, né? Não fica se importando aí com o público, não. Quantos tem, quantos não tem. Porque o valor é muito mais do que isso. Então, só o fato de vocês pararem, né, e colocar a intenção de querer fazer algo, né, pela igreja, pelo mundo, pelas famílias, pelos jovens, com certeza Nosso Senhor se alegra muito com isso e nossa sociedade precisa muito disso. Então, as minhas orações, me estimem e continua firme aí nesse projeto. Então, de parabéns. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigado por você ter aceitado. Foi muito especial, de verdade.
para mim, muito significativo, né? Porque, como eu falei lá do irmão Simplício, isso até me emociona falar, queria muito ter feito uma live com ele, né? Mas hoje, na sua pessoa e na questão olhando para a Fraternidade Toca de Assis, sinto que ele também, de alguma maneira, né, se faz presente para poder iluminar tudo isso que está acontecendo. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado, pela confiança, né, de estar aqui conversando com a gente, de falar um pouco da sua história, de falar da Toca de Assis, porque é muito importante, as pessoas precisam dessas informações. Isso é algo que pode mudar vidas, de fato. Conhecer, né, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então, é muito importante fazer as pessoas conhecerem a nossa igreja, os grupos que existem nela, para poder, inclusive, achar essa identidade, como você comentou, sobre a sua vocação, achar esse grupo que eu me identifico e realizar o trabalho que a igreja maravilhosamente realiza, né? Muita coisa a nossa igreja faz em silêncio, e é tão grandioso, é tão bom que, na minha opinião, tinha que ser mais divulgado, tinha que ser falado aos quatro ventos, né, como a gente fala. Então, só uma outra coisinha, teve uma pessoa chamada Yuri, que falou assim, eu não tenho perguntas, mas quero dizer que tirei uma foto com o Frei em Macaé, 2014. Então, um abraço. Mande um abraço para o Yuri. Pro Yuri, faz tempo, hein? Um abraço, Yuri, que bom que você lembrou. Uma foto com você. Então é isso. Acho que o Instagram já está mais legal com a gente, porque da última vez ele não deixou passar de 1 hora e agora ele passou. Então, estamos mais felizes também por causa disso. Então, que Deus abençoe sua vida e sua vocação, irmão Vaticano. Você é uma pessoa espetacular, né? Faz um trabalho maravilhoso e está aí conduzindo a Toca em São Paulo de maneira esplêndida. Sempre que possível, vou estar presente aí nas atividades. Vou carregar Renata e Renê qualquer dia aí para a gente participar das coisas também juntos. E vamos marcar essa data, hein? E o Frei cobrou nós ao vivo. Vamos ver, hein? Vamos ver. Aí quando vocês forem, vocês batem a foto e aí posta da galera do Instagram. Segue a gente aqui no Instagram para vocês ficarem sabendo quando a gente foi lá conversar com o pessoal irmão, da Toca tá entrando, o pessoal da Toca tá entrando aí, segue aí o Bento Canal, participa aí desse conteúdo maravilhoso de jovens que querem levar os valores para a família, viu? Segue aí, pessoal. Vou tirar aqui os comentários para a gente fazer um print da tela. Então, sorriam, façam a sua melhor pose, se é possível. E vamos lá. 3, 2, 1 e... Aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Fazer uma oração final aí por nós, nos dar a bênção. Amém. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, pela vida de todos os que acompanharam, que passaram nessa live, que passaram nesse momento de partilha, nessa conversa que falamos de vós, sobre vós, vossos pobres. Obrigado, Senhor, por essas famílias que têm atraído esta missão, encarado esta missão de evangelização, de disseminação dos valores cristãos, os valores humanos. Que o Senhor possa derramar a sua graça, a sua fortaleza na vida da Renata, seu matrimônio, seus filhos, seu esposo, na vida do Tomás, da sua noiva, seu emprego, seus projetos, na vida de todas as pessoas que ficaram conosco e vão ver esse vídeo depois, que essa bênção repouse com o orvalho do céu e fecundidade da terra. O Senhor possa nos abençoar, vós que sois o pão da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viva Nossa Senhora! Amém! Viva Nossa Senhora! Muito obrigado, gente. Valeu, Renata, aí pela companhia, para a gente conversar com o Frei. E até a próxima, galera. Sejam bem-vindos ao Bento Canal. Gratidão. Obrigado. Paz e bem, até mais.